Como é que começou? Isso começou em 2012, lá no Brasil. Eu trabalho há muitos anos na área corporativa, com atendimento, vendas, comunicação, liderança. E estava fazendo um trabalho no Ministério Público lá. E esse trabalho começou a repercutir muito. E aí a Procuradora-Geral do Estado, lá no Paraná, me procurou e disse assim: Daniele, todos estão gostando muito do treinamento que eu estava fazendo de atendimento ao público. E aí eu queria que você fizesse uma palestra no dia do funcionário público, que é dia 28 de outubro. Aí eu, ai, que legal, vamos falar de atendimento? Ele, não, vamos falar de felicidade. Felicidade. Ela porque você passa essa imagem no seu treinamento de atendimento. E aí foi que eu me toquei, que era a essência do meu trabalho. Só que aí, sabe aquelas coisas na vida da gente que acontecem, que é assim, chamaram para falar de felicidade e eu, coincidência ou não, que eu não acredito em coincidências, eu estava passando por um momento muito infeliz na minha vida pessoal. E por um rápido segundo eu só disse assim: tá bom, vou falar de felicidade. Saí lá dessa conversa e fui direto para a livraria, né? Porque eu nunca tinha lido sobre felicidade. Aí eu encontrei milhões de títulos sobre felicidade. Eu disse: nossa, o mundo está infeliz, né? Porque se tem tanta gente escrevendo sobre felicidade, é porque as pessoas estão precisando. Porque as pessoas escrevem sobre o que realmente o público está precisando ouvir. E aí eu me debrucei nessa leitura, porque eu, sempre que vou fazer algo, eu gosto de estudar sobre isso. E aí, só para continuar, que é um pouquinho da minha vida, né? Eu tenho 3 filhos e eu mudei. Quantos aqui são brasileiros? Só levanta a mão para eu ver. Tá. Então, os brasileiros vão entender melhor, e os portugueses também, que eu sei que sempre tem uma afinidade com o Brasil. Eu morava no Nordeste do Brasil, em Fortaleza, e me mudei para o Sul do Brasil, Curitiba. Morei lá há 17 anos antes de chegar cá. E aí, eu sou engenheira de formação, mas eu redirecionei minha carreira para a área de recursos humanos. E aí também tem o teatro e a música, vocês vão saber já por quê. E daí que eu comecei a ler os livros e eu olhei que o que eu estava fazendo de maneira tão intuitiva tinha a ver com a psicologia positiva. Eu busquei fazer coisas diferentes, eu busquei agradecer as pessoas que até aquele instante estavam comigo, que tinha gratidão, e eu disse: nossa, eu tenho tudo a ver com a psicologia positiva. E comecei a estudar, porque isso é muito intuitivo, tá, gente? E aí só a professora, quem teve de manhã aqui, sabe, ela falou, é bom que ela me ajudou, né, porque ela já contextualizou muito. Eu pus um dos fundadores, eu não pus aquele outro para não me arriscar a falar aquele nome, então eu pus só o Martin Seligman, né? Mas foram os dois, o Mihaly, Em 1998 começou esse movimento. E o interessante é assim, a psicologia positiva tem um pequeno conceito ali no site. Quando ele assumiu a Associação de Psicologia Americana, ele resolveu começar esse movimento pelo olhar, pela perspectiva positiva, que estuda justamente as forças e virtudes para esse desenvolvimento pleno. E aí eu trago um conceito dele que foi revisitado. Ele em 2002 escreveu um livro chamado Felicidade Autêntica, que ele escreveu a felicidade sob uma perspectiva de 3 esferas. E aí, passado 10 anos, ele reescreveu um livro chamado Florescer no Brasil, mas aqui tem outro nome, Cristina, como é que é? Vida que Floresce aqui, né, em Portugal. E esse livro, ele reescreve a felicidade, ele ainda amplia o nome para bem-estar, que ele fala que é um construto, em 5 dimensões, que são, e aí é legal vocês observarem agora, né? Quando vocês pensarem em bem-estar, vocês olhem por essas 5 perspectivas. Tem a ver com o grau de emoções positivas que você desenvolve ao longo da sua vida, do seu dia, do seu trabalho. Tem a ver com o envolvimento, lá no Brasil, que os brasileiros é engajamento, mas aqui a gente chama de envolvimento, que tem a ver com o estado de flow, que a professora também, né, definiu. O significado, o quanto de propósito você tem na sua vida, como é que você trabalha isso. A questão dos relacionamentos positivos, seja no trabalho, seja na sua família, no seu meio social. E o desempenho, o resultado. Ele ampliou, é bem interessante, ele disse que esses 5 pilares eles são independentes.
Eles, assim, às vezes a pessoa ela só tem resultado, mas ela está mal no relacionamento, ela não tem emoções positivas. Então, a busca desse equilíbrio é que é interessante a gente observar como é que a gente está nesses 5 pilares. E aí, como é essa história de engenharia da felicidade? Eu inventei isso porque eu não consigo deixar de ser engenheira, que é a minha formação de graduação. Mas eu, com o tempo, e eu acho até com o sofrimento que eu passei, que eu descobri que agora, tecnicamente, o nome é o seguinte, eu desenvolvi minha resiliência e eu tive um crescimento pós-traumático. Mas isso é uma próxima palestra, tá? Vou fazer isso agora. E aí eu descobri que eu não poderia deixar de ser engenheira. Porém, eu sou uma engenheira hoje que eu digo que 2 mais 2 pode ser igual a 5 quando se trata de gente. Que não é uma ciência exata, né? Que nós podemos sim ter um trabalho científico, nós podemos ter números, ter um caminho a seguir, mas não é exato, né? E a felicidade e o bem-estar é individual, é de cada um. E aí, como é que eu consegui desenhar o que hoje a gente trabalha? Uma casa, né, claro. Começando pela fundação, eu tenho outras pessoas que trabalham conosco, então a base do nosso trabalho é em cima da psicologia positiva comigo, da neurociência e da física quântica também. Por isso que eu também fiquei fascinada agora com a palestra do professor. E as áreas de desenvolvimento são justamente as áreas definidas pelo bem-estar e as ações humanas sempre focadas no pensar, sentir e agir. Como é que eu estou funcionando? Será que quando eu estou no momento de adversidade eu estou agindo por impulso e só depois pensando? Como é que eu posso trabalhar isso para a meditação, para ter uma tranquilidade? Quer dizer, várias ferramentas da psicologia positiva. E aí, claro, como engenheiro, eu não poderia deixar de trazer uma fórmula, né? Essa é a fórmula desenvolvida por vários. Isso tem no livro do Seligman, tem no livro da Sônia Lipovetsky, que eu não sei porque eu acho que a gente tem que mudar um nome, viu, gente? Porque tem que ser um nome complicado, porque o pessoal todo tem nome complicado. Então, essa fórmula, muito simples e clara, nos ajuda a saber que a felicidade, o bem-estar, realmente está nas nossas mãos. Porque tem um percentual ligado à genética, né, genética, mais condições externas, que são as questões que acontecem na nossa vida, que nós não temos governabilidade, como a morte de um ente querido, uma mudança de trabalho, a perda de algo que você queria, isso também está interferindo na tua vida, mas o grande percentual está em cima de atividades que eu vou buscar fazer, que são as atividades intencionais. E existem várias possibilidades de você construir a tua vida e tornar essa fórmula uma forma que é você que direciona. Aí eu listei, antes de falar da lista, a pesquisa que eu trouxe, que eu baseio a minha palestra, que hoje a gente não vou só dar aqui uma pílula, um toque para vocês observarem isso. Essa pesquisa ela não reúne só a psicologia positiva, ela reúne a química, a sociologia, é uma pesquisa ampla. E ela faz uma relação de 2 neurotransmissores, que é a dopamina e o cortisol. Tá? Essa engenheira metida a falar de química, mas nós somos uma química e física aqui nesse corpo, né? E tudo que a gente pensa vai um turbilhão de coisas aqui na nossa, né, aqui dentro. E aí a pesquisa media mesmo. Você tem como medir seu cortisol ao acordar. Cortisol não é ruim, porque eu vou falar de dopamina e de cortisol. Né? Só contextualizando rapidamente. Opa, não volta para mim? Beleza, anterior. Obrigada. A dopamina, toda vida que a gente tem alegria, né, a parte do sono, prazer, sexo, você está liberando dopamina. E o cortisol, quando você está triste, medo, rancor, raiva. Tanto que, se você pesquisar, o cortisol é chamado hormônio do estresse. Mas não é que o cortisol é ruim. O cortisol precisa estar em equilíbrio no nosso corpo. É importante, se você não tiver cortisol, está morto. Né? Então, assim, equilíbrio. Então, assim, quando eu penso, né, equilíbrio é a palavra de ordem, né, gente? De buscar um equilíbrio. Isso é fundamental. E aí, essas são as dicas de atividades intencionais. Existe uma lista gigante, tá? Mas eu trouxe aqui as que poderiam dizer assim, principais e mais faladas. Existem muitos dicas, filmes na internet, ajudando a gente a exercitar tudo isso. A gratidão, até tenho colegas que fizeram agora o diário de 10 gratidões, né? 10 dias de gratidão para exercitar a gratidão, vai estar lá no YouTube, né?
A questão da meditação, temos vários amigos aqui que trabalham lá no nosso curso que descobriram realmente a meditação como uma maneira de você tranquilizar e de você trabalhar esse equilíbrio. A yoga, a massagem, tem vários estudos também em relação à massagem. A questão do fazer o bem, né, o voluntariado, você ajudar alguém realmente sem nenhuma intenção, isso também está comprovado. Expressar as virtudes que estão lá quando na psicologia positiva decidiu-se estudar a saúde, foi catalogado 6 virtudes e 24 forças de caráter, que, ao contrário, 6 e 24 forças de caráter que são que os seres humanos precisam desenvolver. E coincidência ou não, esses nomes, essas virtudes, elas estão na maioria dos escritos da humanidade. Seja a Bíblia, o Novo Testamento, o Corão, coincidentemente ou não, eles estão lá. Então, eles têm a ver com toda a espiritualidade independente do teu credo, né? E a questão do ter o propósito. Falando do propósito também, uma leitura... Nossa, agora não sei. Eu fiquei tão energizada que eu não vou lembrar o nome do livro, mas depois eu posso lembrar e eu passo para alguém dizer. É um livro que eu acho que tem a ver com o que a professora Helena falou, de um cara que escreveu um livro que ele esteve nos campos de concentração, Viktor Frankl. É isso mesmo, lembrei. Que é memória, né? E ele fala de propósito. E o que ele observou, em resumo, o livro é fabuloso, e em resumo, o que ele observou, quem é que conseguia sobreviver num lugar de tanta diversidade? Eram pessoas que tinham propósito, que tinham porquê ficar vivos para sair dali. Isso era realmente motivador. E só falando um pouquinho da minha história. Mágica ou não, depois que a psicologia positiva entrou na minha vida, eu inventei várias coisas. Eu tentei tocar violão, eu fiz teatro, eu dizia assim, olha, ali a dança da chuva vai te fazer bem. Eu ia fazer a dança da chuva. Isto é, eu disse sim para a vida. Uma das coisas que eu digo, gente, se você está num momento difícil, diz sim para a vida, vai lá, não se fecha. Sim, né? Tem até um filme, né? E aí, aquele agradecimento foi no dia lá no Ministério Público. Ali sou eu fazendo teatro e, coincidentemente ou não, eu comecei a trabalhar muito pelo Brasil. Os meus filhos cresceram, olha ali, é uma foto atualizada, isso faz 7 anos. Algumas empresas no Brasil, várias, assim, não está nem atualizado, que investiram em felicidade, eu falo isso. E combinou com isso, para mim é uma coroação eu estar aqui. Estudando, aprofundando, fazendo esse master em psicologia positiva, que aí eu, enquanto engenheira, vou conseguir comprovar cientificamente o que eu acredito. E essa é uma frase do Bob Dylan que eu gosto muito, e o pessoal pergunta o que é felicidade. A felicidade é o caminho, é curtir todos os instantes, né? E aqui os meus contatos e obrigada.